Mais um episódio do Fala aí SESMAC. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do Departamento de Marketing. João Sampaio, pró-reitor de Planejamento. E hoje o tema, acho que muita gente, quem quer entrar no mercado de trabalho, quem quer mudar de profissão, quem quer alcançar um outro cargo, acho que tudo isso envolve a temática de hoje, né? A profissão é sempre uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? E para esse desafio de se descobrir na profissão e quais os caminhos, nós temos hoje dois convidados ilustres, né? O Alberto e o, posso chamar de Geraldinho? Tudo bem bom, é o João Geraldo Geraldinho. Nosso professor do SESMAC, é um prazer grande e eu pediria para vocês se apresentarem, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui, difundir ideias com esse projeto fantástico do Fala aí SESMAC, aí, conduzido aí pela Águida e pelo Joãozinho. É muito bom, porque amplia o que o SESMAC é e onde o SESMAC chega, né? Então, as fronteiras se acabam e eu acho que a internet é muito isso. Eu sou professor do SESMAC, né? As minhas disciplinas são na área de gestão, empreendedorismo e inovação. Eu coordeno também o núcleo de inovação e tecnologia, né, que trabalha a parte de registro de patentes, né, de desenho industrial, orientação em relação à proteção de marcas, a todo o contexto da inovação dentro do SESMAC, passa pela gente lá nesse processo aí de criação e cocriação junto com todos os nossos alunos, né, os nossos discentes. Muito bom. Geraldinho, que é prata da casa, né, então começou, e eu que tenho muito orgulho também de já ter passado pelo SESMAC, né, parabenizar pelo Fala aí SESMAC, amplificando, né, dando oportunidade dos projetos internos, né, dos professores, dos alunos também, mostrarem para a sociedade o que é feito. Isso é muito bacana e uma satisfação estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho. O SESMAC também, que faz parte da minha trajetória, né, o Papo do Universitário, um projeto foi incubado lá na IET, Incubadora Empresarial Tecnológica, e foi um projeto que impactou muito a minha vida, assim, né? A gente teve um grande alcance até a nível nacional, regional e nacional, e estava lá, né, na Íris Alagoense, lá na IET, incubada, né, com toda a mentoria do João Geraldo, do Geraldinho, da Cátia também, e foi muito bacana, foi um momento muito oportuno, né, pude crescer, me desenvolver, cheguei a cursar também engenharia de produção lá no SESMAC, não cheguei a concluir, mas cursei, foi muito bacana e penso voltar. Tá? Vamos voltar, né? Penso voltar com certeza, é um curso que é muito bacana e tem muito a ver com gestão, que é uma área que eu trabalho. Sou formado em administração de empresas, né? Trabalho com o Geraldinho também lá no CRA, o Conselho Regional de Administração, nós somos conselheiros, estamos conselheiros, né, Geraldinho? E eu trabalho muito com gestão de projetos e empreendedorismo, né? Na minha pauta sempre foi muito essa questão de jovem talento. O SESMAC sempre incentivou, né, as iniciativas do Menu, a empresa com a qual eu toco hoje, né, como Talent Bootcamp, que com certeza a gente vai tocar daqui a pouquinho, e dizer que é uma grande satisfação estar aqui batendo um papo, que é uma temática muito pertinente. Eita, então perguntas tem várias, acho que o João também, faltam, vocês né? também, acho que tem muitas dúvidas, e queria iniciar, a gente falando do início, vamos dizer assim, empregabilidade não é apenas, né, a questão de obter o emprego, vai além de conceber esse emprego, vamos dizer assim. A gente tem também o despertar de quais são as habilidades que o mercado necessita, né? Quais são as demandas que são necessárias. Seria mais ou menos por aí o caminho quando fala da palavra empregabilidade? Quer começar? Você como o pai do Talent Bootcamp. Daqui a pouco a gente fala do Talent, viu? Daqui a gente fala, o SESMAC vai sediar, né? Mais uma vez, mais né? um ano. Um projeto internacional muito bacana. Fazer uma provocação, então. Uma provocação pertinente que me chamou muita atenção esse dado da CID Talentos, que é uma empresa de recrutamento e seleção da América Latina, né? A sede lá em São Paulo, mas atende outros países da América Latina também. E trouxe um dado muito pertinente em relação ao jovem talento. E foi o seguinte dado, que em 2000 nos últimos anos, assim, um pouco antes da pandemia, teve processo de estágio de trainee, né, de grandes multinacionais, como Itaú, Google, Unilever. E esses processos de estágio de trainee eram cerca de 6 mil vagas que estavam em aberto e que precisavam ser preenchidas por essas grandes multinacionais. E aí, cerca de 1.300.000 pessoas se inscreveram, né, para suprir essas vagas de estágio de trainee. E acreditem, não foram supridas vagas.
não foram supridas as vagas. Será mesmo que funil, falta né? emprego? Faltam vagas, oportunidades. Vamos dizer assim, o gargalo está aí, né? Nas vagas ou está na demanda, na oferta, na verdade, preparada para isso, né? E um índice de 7,8% de desemprego no Brasil na atualidade, né? Então, você vê que realmente há oportunidades, mas e o preparo, né? E o que eles estão buscando? O que é que, de fato, essas empresas estão buscando? Perfeito. E o que é interessante é justamente isso. Para estar preparado para uma oportunidade, não pode ser a oportunidade aparecer, eu vou me preparar, né? Tem que estar antes preparado. Ou seja, aí vem estudar, conhecer, buscar os seus caminhos, né? Buscar a sua profissão, buscar o seu conhecimento para justamente, na hora que a oportunidade aparecer, estar pronto para ela, né? Esse dado, João, é fundamental para a gente compreender qual é a importância da formação. Exatamente. Então, isso quer dizer, a formação, nesse mundo em transformação que a gente vive, né? Que a gente fala de mundo VUCA, é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, esse mundo, ele está exigindo habilidades ou software skills que estão cada vez mais dentro de um processo de formação muito mais amplo do que uma sala de aula, né? Sim. Porque, assim, essa questão de você dizer, não, eu aprendo na sala de aula, não, a sala de aula é um caminho, você tem todo um processo externo de formação, de estágio, né, que as pessoas às vezes esquecem o quanto é importante você estagiar, menor aprendiz, né, e várias outras que você vai buscando e desenvolvendo habilidades, que é o que as empresas muitas vezes buscam, né, onde essa habilidade é relacional, é uma habilidade de você saber conviver com pessoas, de você saber delegar, de você saber ouvir, de você principalmente. Eu acho que a principal habilidade hoje dentro de qualquer organização é liderança. Não sei se, Alberto, você... Perfeito, faz todo sentido e justamente nessa análise foram justamente a questão dos aspectos comportamentais que as pessoas estavam buscando e que não tinham. A questão do aspecto técnico é muito importante, fundamental, mas as empresas estão buscando o além, né? Os aspectos comportamentais, aqueles que faz com que o aluno inquieto vá buscar um pouco fora da sala de aula, aproveitar o que é a universidade, né? Centro universitário, né? Uma universidade que proporciona ali, como por exemplo, participar de uma empresa júnior dentro da graduação, participar de um movimento de estudantil que seja, participar da incubadora empresarial tecnológica. Então, assim, são os aspectos comportamentais que são a questão das soft skills, né? A questão da comunicação, oratória, liderança, né, aspectos que realmente a universidade vai além da sala de aula e que oferece, mas muitas vezes o aluno não busca. Né? E até relacionamento, né? Também essas habilidades com os próprios companheiros de equipe, porque tem gente que só fica muito isolada, então soma também nessas habilidades, né? Você tem essa questão de soma, não só o que você aprendeu tecnicamente falando, vamos lá, eu sou formada em turismo, né? Minha formação, se eu for falar aqui, é muito engraçada, né? Então eu passo por várias áreas. Mas a importância do que você falou no início, a minha passagem por diversas áreas dá um suporte grande para atuar no marketing, que é hoje um departamento que necessita de várias informações em todo o contexto, né? Então, isso me trouxe muitas habilidades técnicas, vamos dizer assim. Então, a minha formação técnica do conhecer sobre a minha área, vamos falar marketing, por exemplo, é uma situação. Mas aí, o meu outro lado, da parte de habilidades, de como liderar, de como me comunicar, me relacionar, isso é a soma do profissional hoje. Seria isso que vocês estão falando, assim, essa soma do técnico com essas habilidades que vocês estão... Isso, e assim, reforçando, é preciso também conhecer, né? Porque muitas vezes a gente fala de relacionamento, mas tem que se aprofundar no tema, tem que entender o que é preciso, tem que evoluir nesse sentido, né? Não é só apenas, eu me relaciono bem e para por aí, né? É entender quais são as estratégias, né? O que é preciso a pessoa evoluir e o que é necessário para ela se dar bem no ambiente corporativo. Esse que você colocou aí, né, da habilidade técnica, que eu acho que nós temos excelência nisso, né? O SESMAC tem excelência em formar tecnicamente e explorar o lado humano. Só para você ter ideia, Alberto, as nossas ligas,
acadêmicas fazem um trabalho fantástico de formação humana. E a sala de aula traz o que aí seria o hard. A né? parte técnica, né? Isso quer dizer, olha, peraí, não adianta também eu ser o querido da sociedade. Sim, perfeito. Se eu não sei, por exemplo, como é que eu vou fazer a cirurgia? Como é que eu vou extrair aquele dente? Como é que eu vou fazer aquele software? Aí é onde eu acho que é o grande desafio hoje da formação nesse mundo que a gente está vivendo, né? Como é que eu junto e equilíbrio, eu trago um equilíbrio para essas duas formações, né? A gente formar tecnicamente bem e explorar também o lado humano, né? O lado, tirar o racional, colocar um pouco do emocional e dizer, opa, peraí, a gente lida com gente. E lidar com gente é difícil pra caramba. E como é que a gente vai desenvolver estas habilidades nas pessoas? Porque eu digo o seguinte, olha, eu estou formando o enfermeiro, eu estou formando o médico. Não, o médico ele não vai estar lidando com o instrumento, não, ele está lidando com pessoas. Né? Ele precisa estar bem formado para lidar com pessoas. Ele vai liderar equipes. Ele vai o quê? Ele vai, muitas vezes, gerenciar estruturas físicas e humanas que ele vai desenvolvendo essas habilidades e eu acho que a gente está fazendo isso bem legal. Eu acho que isso é o caminho desse equilíbrio para que a gente consiga reduzir ou aumentar a possibilidade de entrada das pessoas no mercado. Sim, perfeito. Com certeza. O técnico realmente é o alicerce ali, né? E o SESMAC tem de sobra isso. E com essa questão das outras possibilidades que a universidade proporciona e do interesse muito do aluno também de buscar, né? Porque muitas vezes até tem, mas o aluno não busca, né? E as empresas estão olhando muito para esse lado, do interesse das pessoas de realmente buscarem o além, aquela questão do aspecto comportamental mesmo. Você foi uma pessoa que é bem isso aí, né? O seu caminho foi muito abrangente, né? Ele saiu dos bancos universitários, né? E você buscou muita coisa nova para a sua carreira, para a sua... para estar onde você está hoje, né? Ensinando as pessoas esse caminho, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acredito assim que no momento da universidade, onde você deve até ser um pouco, até algumas pessoas concordam, outras não, mas é uma visão que eu tenho, de você ser um pouco desfocado, no sentido de você experimentar várias áreas mesmo. Perfeito. Eu sabe? também concordo, eu sigo essa linha. É um momento de aprendizado, né? Então, fiz parte de empresa júnior, fiz parte de movimento estudantil, fiz parte de tudo um pouco que a universidade proporciona. E com isso, me deu muitas habilidades, aqui o quesito técnico também, que é fundamental, e também poder viajar, ver outras referências, trazer, compartilhar, né? E outras realidades, né? Outras realidades também, e centros de estudo que incentivam isso é muito bacana, porque você se sente confortável. Então, eu gostava muito de estudar no SESMAC, vinha amigos que pensavam parecido, que iam junto, né? O Nemias, que era coordenador de engenharia de produção, levava a gente para congressos, fomos ao CEPRONE, em Juazeiro e Petrolina, né? O simpósio regional de engenharia de produção, então, e buscar, né, essa questão da completude, assim, foi muito positivo, é muito bacana. Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi no G4, né, que é uma formação executiva que tem, que fala assim, tenha mais paixão pelo seu futuro que orgulho do seu passado. Muitas vezes eu fico lembrando a época de universitário, eu adorava, e muitas vezes eu fico preso ali ao papo do universitário, foi quando eu aprendi a não ficar preso a uma ideia só, a um projeto único, a um único negócio, né, e vir novos desafios, que é o mais importante, a gente está sempre se desafiando, né? E já o Geraldinho, né, Agda? Geraldinho é a cara da incubadora do empreendedorismo. Então, exatamente. É o símbolo, perfeito, né? Quando ele anda, é empreendedorismo, é inovação do SESMAC, né? Porque, assim, eu particularmente acredito muito, tá? Que o empreendedorismo é uma das molas propulsoras da nossa economia, da dinâmica econômica, daquilo que a gente forma. Tá? A gente não forma um cidadão para ser um empregado de ninguém. A gente forma para ser empreendedores, seja dentro de uma empresa para alguém, ou seja na sua própria vida. A incubadora, ela nasce com esse princípio, né? Dizer o seguinte, olha, como é que a gente pega, muitas vezes, uma pessoa que tem pouca experiência e começa a trabalhar ela conceitos que, às vezes, ela não vê no banco da faculdade. Né? Então, por exemplo, quando chegava lá um engenheiro, eu quero criar um negócio, tá, beleza, o que é que você entende de marketing? O que é que você entende de finanças? Como é que você vai gerir isso? Tu sabe o que é uma receita, o que é uma despesa? E a partir daí a gente começa, a incubadora começa a trazer consultorias, assessorias. Hoje em dia o que está muito na moda, né, que é mentoria. Isso quer dizer, como é que eu trago um empresário que já está no mercado há muito tempo
para dizer, olha, o caminho tem pedras que são grandes, mas se você ama aquilo que você faz, se você aprendeu tecnicamente, sabe fazer tecnicamente aquilo que você está se propondo, então o resto a gente vai aprendendo. Aprende junto, acertando, errando, e a incubadora é um ambiente protegido, né, para que nos momentos iniciais de uma empresa, que são os momentos mais críticos, ela possa ter um apoio institucional. Então, o SESMAC consegue fornecer esse apoio, é uma sala de reuniões, é uma sala própria para que a empresa possa começar a funcionar, e junto com as consultorias a gente tenta fortalecer esse ambiente, mas sem perder o princípio macro que o SESMAC sempre teve, de educar, né? Então, a gente acredita que esse processo dentro da incubadora é um processo de educação empreendedora, educação para a vida, educação de formação mesmo. Dizer, olha, tu vai ser um agente de transformação onde você estiver, né? Porque você veio daqui, você teve essa base aqui do SESMAC para poder fazer com que a gente conseguisse... Eu sempre brincava que a incubadora fazia a comparação com uma incubadora de um bebê, de um recém-nascido, que precisa de todos os nutrientes necessários para sair dali e enfrentar o mundo, né? Verdade? Já pronto e preparado. Então, eu chego lá com a minha ideia de querer ter uma empresa na área, por exemplo, na parte de engenharia de produção, vamos lá, deixa eu pegar uma área que não é muito focada em gestão, Biomedicina, um exemplo aqui, né? Porém, eu não tenho noção de tudo que você falou aí, né? Da parte de gestão como um todo de uma empresa. E a incubadora vem para isso. E aí eu vi vocês falando antes, né, nos bastidores, que o SESMAC hoje é uma das instituições de ensino que tem uma incubadora aqui no estado, não é isso? Isso. Atualmente, nós, né, como instituição privada sem fins lucrativos, que nós somos, né, a gente tem um espaço que é a IET, né, onde você passou por lá, Exatamente. O Alberto passou por lá como empresa, como empresário. Entendo assim, ele botou uma sementezinha lá e hoje é um grupo, né, o Grupo Menu, por exemplo, né, e traz para a gente, né, uma alegria. Uma empresa que passou lá mais de 10 anos atrás, está viva até hoje, dentro desse mercado competitivo, esse mercado assim que a gente reclama muito, é muito imposto, é muito isso, é falta de mão de obra, às vezes, para aquela especialidade, e a gente tenta trabalhar isso. Então, a incubadora, nós somos uma das únicas instituições do Estado hoje que tem uma incubadora funcionando, dando apoio, né, para as empresas júniores, para as ideias que nascem de lá, de professores, de alunos que queiram empreender, procura lá a incubadora, fica na Rua Iris Alagoense, tá certo? Lá, quase nos fundos do centro do nosso futuro centro de convenções. E faz toda a diferença nessa trajetória aí, né? De preparação, ela é fundamental. Exato. As empresas, elas tinham um conceito antigo, assim, que parece que é uma coisa estática, né? Há tempos atrás. E com as mudanças, a Águida fez uma comparação com a criança, mas as empresas são organismos, podemos dizer, né, vivos, né? Elas têm vida, elas têm pessoas interagindo, né? E a administração, ela como é que encara-se esse desafio da existência, da evolução de todo esse ciclo das empresas? Em relação às pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, cerca de 30%, né, que realmente emprega nessa questão de empregabilidade. Então, novas ideias que surgem é bacana porque dá esse suporte de novos negócios surgirem, né? Eu comecei, por exemplo, em 2012 como MEI, microempreendedor individual, né, que é só você entrar no portal e pode sair com seu próprio CNPJ ali. Facilitou bastante. Eu precisava emitir uma nota fiscal, né, então eu consegui. Depois migrei para a ME, e aí você vai profissionalizando, mas todo o começo, hoje, acredito que o próprio Sebrae também, né, dá esse suporte dos pequenos negócios de surgirem, e toda grande ideia, todo grande projeto começou com uma ideia ali, né? Então isso realmente faz com que faça um diferencial competitivo, né, Geraldo? E assim, puxando bem para o que tu colocaste, a gente traz para essa necessidade de formação, né? Nós dois somos administradores, tá? Como administradores, a gente faz parte de uma ciência que ela é bem ampla, né? E que precisa de uma constante atualização, né? Então, a pergunta inicial lá atrás da empregabilidade, né, traz para a gente uma necessidade de atualização constante dentro de hábitos, da cultura organizacional, que ela vai evoluindo, ela muda, ela às vezes retroage, às vezes ela avança, e a gente tem que estar preparado
para estas mudanças. E aprendendo, né, com essas mudanças. Sempre, né? Assim, né, na administração a gente roda o ciclo PDCA, né? Assim, Você que é da área de planejamento, todo dia eu sei que você roda o ciclo PDCA, a Águida também, o Alberto. Então, planejar, executar, checar. Então, peraí, o que é que tem aqui? E talvez volte lá para o princípio, né? Faz melhor, vai melhorando. E a administração traz muito isso para a gente como formação, né? Então, o administrador, ele tem como base o planejamento, ok. Mas, principalmente, a gente se diz um pouco, eu acho que o Alberto é um pouquinho isso, camaleão. Né? O camaleão vai se adaptando ao meio, né? Ele vai mudando de cor para poder dizer, peraí, isso aqui é minha defesa, mas também é meu ataque. Né? Porque a gente tem que estar sempre atento para as mudanças de mercado. Aí é por isso que a gente usa, todo um ferramental focado no planejamento, que a gente implanta nas empresas, que a gente implanta na nossa vida pessoal. Para quê? Para que a gente possa estar evoluindo também. Porque a empresa quer pessoas que tenham a mente aberta. E que esteja acompanhando, né, o movimento. Que consiga se adaptar. Exatamente. A questão de sobrevivência, né? Com certeza. E aí, pegando esse gancho de vocês, eu fico pensando, a gente está vivendo uma era aqui da questão da tecnologia, né? IA, e como é que essa questão da empregabilidade, a tecnologia, como é que está funcionando isso? Vou fazer uma provocação, como fiz no início também. Trouxe esse dado aqui do Sam Altman, que é o da OpenAI, né, que fundou o ChatGPT, que fala que nos próximos anos se fala muito no empreendedorismo sobre as empresas que se tornam, as startups, né, que se tornam unicórnio, né, com valuation de $1 bilhão. E aí, agora, com a inteligência artificial como aliada, né, vão começar a vir as pessoas unicórnio, as pessoas que valem $1 bilhão. É uma provocação muito interessante, né, porque mostra o poder que a IA, se bem aliada, junto ali da carreira, se né, souber pessoal, utilizar, como pessoa né? física, sabendo utilizar, o quanto isso pode potencializar a carreira de uma pessoa, né? Com certeza, porque é o seguinte, né, essa adaptabilidade, aí você vem a IA, aí eu vou trazer, só complementando o tema, algo que já está acontecendo no mundo, né, está sendo muito estudado, que é a economia portadora do futuro. Isso quer dizer, a IA, a robótica, tá? A UX, né? E User Experience, né? Então, como é que a gente vai manter? Imagina um monte de gente fazendo a mesma coisa, mas como é que eu trago o cliente para mim e não para o outro? Economia da experiência, né? É a experiência do usuário ao entrar num site, ao acessar um manual, né? Isso quer dizer, isso está causando um diferencial. Então, são áreas, né, que as pessoas estão indo, né, se direcionando para esta formação, né, que às vezes não está na universidade, não é uma disciplina, não é um curso, não existe um curso superior de UX. Não existe. Mas existe, na verdade, né, toda uma adaptabilidade daquilo que se faz, do conhecimento das experiências, para dizer, opa, olha, energias renováveis, a robótica, como eu falei, a IA, né? A IA está entrando, muita gente está com medo, não, vamos regular, a Europa quer regular a IA, como é que a gente regula? Porque as pessoas também não sabem o que é. Muitas têm medo de perder o emprego, né? Então entra todo nesse contexto. Mas os ciclos econômicos são assim. Um dia eu fiz um curso de datilografia. Eu também fiz. Tá? Até hoje eu sei lá, ASDFG, cedilha LKJH, e aquilo era muito útil. Né? Todo mundo queria ser bancário. Hoje em dia você vai no banco, só tem máquina. Então, as profissões mudam. Surgem novas profissões. Quem diria que, você teria o media, como é que chama daqui da sua área, que trabalha com redes sociais? Social media. O influencer como profissão. Então, o que acontece? Mas o quanto nós, como seres humanos, dentro daquela base que a gente recebeu, a gente está preparado para se adaptar para essas mudanças. Mas eu trouxe isso justamente com essa provocação, e essa sua fala acho que é muito importante para todos que estão nos ouvindo, porque eu acho que muita gente se assusta com isso.
E essa sua fala de dizer que tudo muda, tudo é cíclico, né? E há evolução e que a gente tem que acompanhar isso também é que é importante. E aí vocês trazem fala de que a IA pode ser o quê? Sua grande aliada para um grande diferencial e você trazer resultados fantásticos, né? Na empresa que você trabalha ou para você mesmo como empreendedor. Com certeza, né? Porque é o seguinte, alguém chega e diz, o ChatGPT está criando pirataria. Pera aí. Eu posso utilizar o ChatGPT ao meu favor, eu posso agregar o ChatGPT a um atendimento automatizado dentro do meu WhatsApp, dentro da minha central telefônica, e ela começar a dar respostas mais ágeis para o meu cliente. E aquela IA que eu acho que seria o meu concorrente, não. Peraí, ela agora é minha ferramenta de trabalho, mas agora precisa fazer aquilo que o Joãozinho falou logo no início. Joãozinho. Não tem como. Eu chamei não de tem Geraldinho. como. Geraldinho, Joãozinho, do jeito que é. Se a gente tivesse num congresso aqui, a gente teria que botar o Nós estamos num podcast. Isso que é legal. Isso quer dizer, eu preciso ter habilidade técnica para que aquela tecnologia não me faça medo. Então, isso quer dizer, olha, eu tenho que saber tecnicamente aquilo, e não é porque eu aprendi a fazer algo hoje que eu não vou mais estudar aquilo, porque tudo isso está evoluindo. Então, cabe a nós continuarmos estudando, né? Eu fiz uma graduação. A graduação era essencial. Hoje é a fundamental. base. Hoje é a base. Sim, a base. Eu tenho que ter uma especialização. Eu tenho que ter um mestrado. Isso, eu vou ter que ter um doutorado, sei lá, um doutorado profissional, que é um caminho muito interessante, não só o acadêmico, assim como o mestrado profissional, né, que a gente tem lá no SESMAC, alguns de excelência, conceito 4, né, que nos traz aí o quê? Formação de gente que está se preocupando em evoluir. Para quê? Para se adaptar, Alberto, eu acho, se adaptar a essa nova realidade da nossa sociedade que está mudando. Todo santo dia a gente tem... A nossa a única coisa certa diária, é a mudança. Né? Sendo que agora, cada vez mais, elas estão mais aceleradas, né? E, ao mesmo tempo, né, o conhecimento, a disponibilidade do conhecimento muito maior, e o que causa, às vezes, como a Águida falou, né, um certo receio, um certo medo, mas não existe outro caminho senão ir atrás dele, não é isso? Sim. Inclusive, tem até um comentário polêmico do Elon Musk, que ele sugeriu, né, que no futuro as pessoas tenham um pouco de assistencialismo, que tenham realmente uma renda universal. Chegou a ver esse comentário, né? Não, porque as máquinas vão realmente suprir, e de fato aquilo que os robôs não fazem, as pessoas podem, de certa forma, não fazer. Ele disse que as pessoas deveriam ter pelo menos uma renda ali para se manter, porque vai ser muito difícil o mercado de trabalho. Ele fez essa provocação. Eu vi alguma coisa nesse sentido de que vai ter um grupo trabalhando, não sei se é nessa linha, e outro grupo ali mais de boa, assim, mais impulsionado sempre. Sempre os empreendedores estarão bem na frente e impulsionando, né? Mas assim, Joãozinho, isso que você falou e o que o Alberto falou, né, tem a ver com o seguinte, olha, a gente tem falta de mão de obra? Tem. Mas a gente também tem escassez de mão de obra. Né? A gente estava nos bastidores, a gente estava falando aqui. É uma contradição, né? Né? Mas assim, a gente está vendo que cada vez mais, né? Eu me lembro de quando as primeiras usinas de cana pensaram em trazer a mecanização, que era comum, porque aumenta a produtividade. Quer queira que não, a máquina que tá colhendo cana aumenta a produtividade. Olha, isso vai impactar, vai demitir pessoas. Espera aí, não. Eu preciso preparar essas pessoas para que elas sejam o quê? Para que ela tenha conhecimento suficiente para manusear aquela máquina de R$1 milhão. Exatamente. Né? Então, ela tem que aprender a fazer aquilo. Muita tecnologia, né? Tudo computadorizado, via satélite e tal. Mas, peraí, e o resto das pessoas? Não, o mercado e a dinâmica econômica vai criando também novas oportunidades. Fecha-se uma, tem outras. Mas, assim, por exemplo, hoje existe carência de mão de obra em algumas áreas, tá certo? Que ainda precisa de muita mão de obra de serviço braçal, vamos dizer assim. Né? Porque as pessoas querem, logicamente, evoluir. Mas como é que a gente vai criar essa dinâmica econômica para que eu tenha também empregos de melhor qualidade e assim por diante, em níveis mais altos? Né? Mas como é que eu também valorizo níveis mais baixos e assim por diante? É aquela historinha do saber qual parafuso apertar, né? Estava numa fábrica, né, de café, produzindo café, faturando bem, tudo, vendendo. E em determinado momento uma das máquinas ela quebra e isso atrapalha o faturamento, né? Estava sem vender e tudo. E aí chama-se rapidamente o mecânico vai lá na fábrica, rapidamente ele olha
coisa de 20, 30 segundos, ele aperta um parafuso e volta a funcionar. Aí ele vai no faturamento, receber, e chega lá no faturamento e pergunta ele, quanto foi? Muito obrigado, quanto foi? Ele, foi R$1.000. Aí fala, nossa, você apertou um parafuso em 20 segundos? Né? Como é que... Você está cobrando R$1.000, né? 20 segundos ali, R$1.000. Na verdade, não foi R$1.000 para apertar o parafuso. Para apertar o parafuso foi R$1, mas para saber qual parafuso apertar, R$999. Eu acho isso fantástico. Então, saber quais parafusos E para saber, você tem que conhecer. Com certeza, tem que conhecer. É o único caminho, né? Não tem outro. E aí eu fico pensando, né, hoje existe uma polêmica aí, que eu não sei se a gente entraria nela aqui, da nova geração, na questão do mercado de trabalho, né? Muitos empreendedores reclamam bastante da geração atual, muita questão de compromisso, de responsabilidade, a forma que eles hoje atuam. E aí eu tô vendo a sua camisa aí, o Talent Bootcamp, porque eu sou fã desse projeto, né? Nossa, que eu acho... mentor e jurado, né? Participei, eu fiquei assim, apaixonada. Dá pra e ver por os sinal, olhinhos brilhando. você vai convidar o João, Com né, para participar certeza, esse ano. Geraldinho participou 2 vezes. Realmente, João. Mas o que é? Então, é exatamente isso que eu queria que ele explicasse. Perfeito. O Talent Bootcamp, o nome de origem é Pitch Bootcamp. E aí a Magma, que é a empresa que desenvolveu, foi através de um português chamado Miguel Gonçalves, tem até um livro que chama O Mercado Grita Talento. As empresas estão a recrutar, mesmo que não saibam. Então, todo empreendedor, mesmo que não tenha uma vaga de trabalho ali, alguma oportunidade, mas se ele se encanta por algum talento, ele cria uma vaga de estágio, ele cria uma vaga, ele quer o talento ali perto dele. Né? E esse projeto ele surgiu em Portugal em 2013, quando Portugal estava sofrendo uma grande crise econômica. E aí os talentos portugueses estavam saindo de Portugal para fazer carreira em outros países da União Europeia, né? Nos outros 28 países pela Europa, da União Europeia. E aí a Magma criou essa metodologia para reter os talentos portugueses, os jovens talentos portugueses em Portugal. E aí cria essa metodologia que é uma grande imersão, né? Que pela manhã tem sim uma grande imersão em relação aos jovens talentos, para que eles possam, busca de autoconhecimento, planejamento de carreira, faz um canvas pessoal, proposta de valor, elabora um pitch pessoal, né? E no momento da tarde é a grande celebração, quando a gente tem mais de 100 empresários que se reúnem, isso formam-se mesas, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo ali, e esse jovem talento, ele elaborou, teve essa imersão e pela manhã ele elaborou esse pitch pessoal. Eu não vou ali falar do ideia de negócio. Pode até falar, mas é muito mais falar dele, de si, né? Dele mesmo. Então, ele senta em 2 minutos, ele faz um pitch rápido pessoal de si, se apresenta, né? Fala quantos anos tem, a idade, que projeto já se envolveu, o que é que está buscando. E os empresários ali ficam só observando, depois dão uma devolutiva para ele. Gostei muito do seu perfil, que tal você tomar um café lá na empresa, ou que tal você estagiar comigo, trabalhar comigo, ou dar alguma orientação de carreira, preenche uma ficha para que ele possa, pós-evento, fazer as reflexões também. Então, é um grande encontro entre talentos e empresas. E aí a gente vê que, de fato, quem é bom não fica fora do mercado. Fica não, e a disputa, viu, João, é a coisa mais encantadora. Assim, a Priscila, que participou do episódio com a gente anterior, sobre a questão da parte de contabilidade, ela contratou lá, no Talent Bootcamp. A Tática já tinha contado isso. Priscila, isso legal. Ela contratou. E vários empresários contratam, porque realmente surge ali, você vai, poxa, eu não posso perder essa pessoa dentro da minha empresa, né? Perfeito. É aquela coisa, assim, que dentro da formação natural que a gente está dentro da universidade, né? A gente está formando pessoas. E, às vezes, as pessoas não sabem se mostrar. Aí eu vejo, participei 2 vezes, né? Com do Talent lá na mesa, né, julgando e tudo mais, aí dizendo, olha, poxa vida, cara, pô, tu foi minha aluna e tu sabe fazer muito mais coisa do que aquilo que você fazia em sala de aula, porque em sala de aula é uma caixinha. Verdade. Era administração da produção 1. Peraí, não, mas eu sei muito mais. Pô, olha, eu sei cuidar de gente, por exemplo. Pô, então uma pessoa pode ter uma habilidade fantástica para um departamento de RH, né? E uma pessoa altamente criativa para o marketing, e ela consegue se mostrar, eu acho que dentro das oficinas, eu acho que o massa é isso, ele consegue se mostrar ali dentro, né? E realmente vira um leilão, tá certo? Mas eu acho que isso é muito legal, assim, porque foi uma cultura que ele trouxe para cá, uma cultura de Portugal. O projeto que rodou 20 países, a gente tem a chancela aqui no Brasil. E é diferente para os nossos empresários também, né? Isso. Empreendedorismo, como eu disse, é o Geraldinho. Não tem como, é associado já, né? Mas o conceito de empreendedorismo muitas vezes está ligado à pessoa empreender criando
uma empresa. E nem todo mundo nasceu para ser empresário, né? Me parece que é uma questão mais ampla, e gostaria que vocês falassem sobre isso, que é empreender na sua própria carreira, né? Perfeito. No seu próprio conhecimento, né? Nas suas próprias habilidades, para ir desfrutar, né, disso, né? Como é que é esse conceito de empreendedorismo? Legal. Essa questão de planejamento de carreira, ela é fundamental. E poucos jovens pensam a longo prazo, assim, né? O que é que eu vou fazer, onde é que eu estou, para onde eu quero ir, dificilmente eles desenham um plano de carreira ali. E eu vejo também que muitos jovens talentosos, às vezes, perdem a oportunidade para aquele que se comunica melhor, que se expõe melhor, né? E isso é muito, de certa forma, até um pouco triste, né? Porque o aspecto técnico ali, o cara era tão bom, aí chega outro mais desenrolado e acaba pegando a vaga. Então, Ganha na lábia. literalmente isso. E com o tempo acaba se mostrando que não foi a melhor escolha, enfim, mas desenvolver essa questão da comunicação, e por isso o Talent trabalha muito essa questão do pitch, da apresentação pessoal, desse autoconhecimento, é muito importante para que se tenha um intraempreendedorismo, né? Que ele possa empreender na própria carreira e fazer a diferença onde chega. O que a gente vê também é que, com muitas possibilidades, o jovem hoje, ele acaba que escolhe muitas vezes onde ele quer trabalhar. Por isso, às vezes, o desleixo é uma entrevista de emprego. Vou não, tem outra oportunidade, amanhã eu tenho outra entrevista de emprego, vou deixar para esse outro. Né? Esse desleixo. E é um grande desafio para as grandes lideranças empresariais, né? Lidar com esse perfil do jovem. Então, hoje se trabalha muito nas empresas o famoso employer branding, que é quando você tem que vender a sua marca para que seja atrativo para os talentos. Nossa, Ambev, você vê que a Ambev trabalha muito isso, trainee, estágio, né, plano de carreira, diversidade, né, o posicionamento da marca, e aí faz com que o jovem, nossa, eu quero muito fazer um plano de carreira na Ambev. Então, ter esse employer brand nas empresas é uma grande isca para atrair os melhores talentos. Por isso que a Ambev, né, através de Jorge Paulo Lema, tem a Fundação Estudar, tem a Fundação Lema, que é justamente, ele tem seus 75, 80 anos, mas quer estar sempre próximo das novas gerações de talentos ali. E ele até brinca, vão surgir empresas concorrentes da Ambev, e eu quero estar perto deles, né? Porque isso daí traz pra gente, ele falou, o intraempreendedor, porque a gente precisa formar o empreendedor, quer dizer, aquele que vai ser dono de empresa. Mas nem todos vão ser dono de empresa. E o intraempreendedorismo a gente precisa formar também. É a mudança interna. Isso quer dizer, opa, peraí, eu sou um líder, eu sei fazer diferente, mas eu não quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar para os outros, eu quero crescer junto com os outros. Ou seja, eu posso ser empreendedor dentro de uma empresa que não é minha. Claro. Não, é fundamental. Então, mas aí isso tem muito a ver com a liderança. Né? Então, como é que a gente trabalha a formação da liderança dentro da nossa juventude? Né? E olha que, como é que eu digo assim, como é que eu vendo a minha marca para dizer, olha, a minha marca é boa para vocês crescer aqui dentro. Então, o que é que eu tenho de bom, de diferente? E isso não é só plano de cargos e carreiras como era antigamente, não. Então, a gente tem todo um ambiente organizacional, tem toda uma marca, como ela é vista para fora, como ela é vista internamente. Então, tem um composto aí de marketing muito mais profundo que faz com que a gente tenha e desenvolva o intraempreendedorismo, que é, olha, eu posso ser empreendedor trabalhando para os outros, porque eu sei que eu vou enriquecer junto com os outros. E isso não se constrói dentro de uma... aliás, melhor dizendo, tem que se construir dentro de uma realidade, né? Que ninguém cria ninguém tem um bom conceito sobre alguma coisa que não esteja realmente, que seja realmente verdadeiro, né? Com certeza. É importante essa questão de valorizar aquilo que as pessoas encarem e realmente observem nas qualidades um valor, né? Senão não vai servir de nada. Senão, como é que eu vou exaltar o valor de uma determinada coisa e não há o reconhecimento, não há atratividade, né? Que o valor tem que ser percebido, né? Tem que ser percebido, porque senão exatamente. É fake. Essa palavra que me faltou. Eu tava também tentando ver outra, porque o fake pô, assim, porque não é simplesmente ser fake, é porque às vezes a gente constrói uma ilusão, isso. Eu acho que fica até melhor do que o fake que não... E não se concretiza no sonho daquela pessoa. Como é que a gente junta essas duas coisas? E não é fácil não, porque cada vez mais, né, essa geração... Essa nova geração, eu até perdi as letrinhas, não sei se é V, milênio, né? Milênio, já tal. Né? Então, pô, tava falando dessa geração, aí você falou aí do Paulo Leman, aí eu vi, pô, uma chamada de recrutamento da Heineken, dentro do TikTok,
15 segundos de um vídeo, uma coisa fora do normal. Employer brand, né? Isso. Perfeitamente. Em relação ao que ele tenta vender. Né? Tipo, venha pra mim. Agora também ele quer captar os melhores, Com né? certeza. Ele quer captar os melhores. Com certeza. Eu acho que todo mundo quer captar os melhores. E Mas eu acho que o desafio, como o Joãozinho colocou, é como é que eu mantenho, como é que eu retenho. Exatamente. Porque o mercado também está aqui, olha. E tem gente que sai por causa de R$10 a mais no salário. A gente chama isso de endomarketing. Endomarketing. É o marketing interno. A cultura organizacional. Com certeza. Que é difícil. E assim, eu fico pensando que eu queria aproveitar esse momento, que eu acho que é muito importante. Queria que vocês já falaram muito, lógico, né? Mas assim, de uma forma talvez mais organizada, assim, dicas para quem vai entrar no mercado de trabalho. Você que vive em sala de aula com esses meninos aí, novinhos, querendo chegar no mercado de trabalho, né? Quais são as dicas? É na sala de aula. Vou chegar lá e vão dizer, professor Geraldinho, né? Eu lembro do professor Geraldinho falando isso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante trazer para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, quais dicas, né? Principalmente para essa geração que parece não querer muito, mas quer muito também ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Legal. Eu vou tentar botar duas, você complementa, a gente vai trocando. Primeiramente é se formar bem. Tá? Isso quer dizer, se formar bem não é necessariamente tirar só notas altas, mas é estar em uma instituição que valorize ele como ser humano, que seja reconhecida no mercado. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma formação. Então, pensar o seguinte, olha, eu fiz uma graduação, qual vai ser minha pós, qual vai ser o meu mestrado, o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Então, criar lá o seu... criar um planejamento mesmo para a vida dele, né? Um roadmap mesmo de vida. Boa. Tá? Depois, tá certo? Network. Pô, eu acho que a pandemia trouxe pra gente algo que é fantástico, que foi reunião, vídeo, tal, não sei o quê. Mas assim, a gente tá como a gente tá aqui, conversando, dialogando, se conhecendo, aprofundando. E começa a sala de aula, né? Com certeza. Sala de aula é fundamental para isso. Então, as minhas duas primeiras, tá certo? Então, você saber onde você está e onde você quer chegar. E para isso daí, eu acho que você precisa... Olha, não é perturbar o professor, não. É verdadeiramente conversar, que todo professor vai ter o maior prazer em dizer, olha, tá, tu gosta de qual disciplina? Você vai se aprofundar em quê? Depois daqui tu vai fazer o quê? Tu vai para a área científica, tu vai fazer uma pesquisa científica? Ah, não, eu quero mercado, né? Então tu vai fazer uma especialização nessa área, nessa outra área. E você criar isso, tá? E network. Eu começaria com essas duas. Sem dúvida. A rede de relacionamentos muitas vezes encurta caminhos, né? E também uma pessoa de sucesso coleciona oportunidades, né? Saber o estágio que está, o que é que está buscando, né? Aproveitar as oportunidades, estar pronto para elas, e para isso uma boa formação, sem dúvidas. Uma coisa que eu gosto muito assim do keep moving, né? Esteja sempre em movimento, né? Sempre se desafiando, sabendo onde você está e de fato onde você quer chegar. Saindo da zona de conforto, né? Sim, que se fala muito nesse quesito, sem dúvida. Sair da zona de conforto se desafiando, né? Buscando experiências e buscando sempre referências maiores, né? Referências grandes que realmente mexa com essa questão da zona de conforto e faça, poxa, eu posso ser melhor, né? Estou nesse estágio, posso ser melhor, e o que move nessa questão de sempre estar se desafiando e crescendo, que é fundamental. Eu acho isso muito importante, deixar esse recado, né? E eu acho que uma outra coisa, complementando aí, que eu acredito que isso foi muito importante para mim, que eu tô falando. As oportunidades que vocês falaram aí, tipo, não perder a oportunidade de estágio desde o princípio, né? Cada experiência, participar de empresas júniores, como vocês falaram, né? Então, assim, as ligas acadêmicas, tem tanta coisa que complementa e contribui com a nossa formação, vai trazendo experiências, somando experiências. E não ter medo de errar. Isso, acho que é perfeito. Eu acho que a gente vive, às vezes, numa sociedade que às vezes castra muito, tá certo? Eu acho que a gente tem que estimular a fazer, estimular a acertar, parabenizar quando tentou, errou, mas foi lá e identificou que errou. E a gente aprende com os erros, né? Demais, né? Então, esse processo daí vai começando a lapidar, né? Porque a gente é um diamante bruto, né? Que vai sendo lapidado aos poucos com as experiências, né? Como você falou, não deixa a experiência passar. O cavalo selado, às vezes só passa uma vez. Parece clichê, né? Mas é real. É real. A gente tem que aproveitar. Peraí, isso aqui não foi para mim, tá?
agradece a oportunidade, deixa as portas abertas, que no futuro você tem que estar pronto para mudança, Perfeito. né? Eu acho que a gente tem que estar pronto para mudar sempre. Não, Sim, concordo. Para poder se Exatamente. adaptar, né? Minha gente, eu tenho uma coisa para dizer. Nosso tempo encerrou. Já? Você acredita nisso? E assim, eu queria agradecer muito. Foi muito rico. Bate-papo riquíssimo. Eu acho que vai contribuir com muitas pessoas. De coração, quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, né, João? Com certeza, com certeza. Uma satisfação muito grande tê-los aqui. Esperar que voltem, né? Voltem em outras O oportunidades. Fala Aí tá aqui, de portas Estava na primeira abertas, temporada, viu? agora na quarta, né? Então, aí, tá vendo? É isso, exatamente isso aqui. Com outra temática. Com outra Exatamente temática. isso. A administração é isso. A administração é uma coisa muito abrangente, né? A administração, as empresas, né, inseridas nesse contexto todo, tem uma coisa que tem uma função social muito forte, né? Viver em sociedade precisam de empresas organizadas, né? A sociedade organizada precisa das empresas e a profissão de vocês como administradores, né, como estudiosos da gestão, é muito importante para que a sociedade sobreviva com esse olhar que o Geraldinho comentou muito, né, da questão da humanidade, né, que sempre temos que estar atento que as empresas existem pessoas e relacionamentos, né? Então, parabéns pela empresa, por serem empreendedores e serem administradores. E queria fazer um brinde final de Sim. agradecimento. Mais um episódio. Fala Aí, Sesmac.